Rita, seja muito bem-vinda, boa tarde, sempre um prazer dividir tela com você. Queria começar falando sobre o setor aéreo, porque a Petrobras, a gente acompanhou, anunciou hoje um aumento de 55% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. E essa alta, logo no início de abril, pode causar uma crise para as companhias aéreas. A gente sabe da importância desse custo para as companhias aéreas, mas eu queria entender, Rita, a correlação entre essa pressão nova e, evidentemente, também uma descompressão por causa dessa desvalorização que a gente tem acompanhado do dólar, dado que a operação das companhias aéreas ela é absolutamente dolarizada. Novamente, seja muito bem-vinda. Ei, Vitor, boa tarde. Mas, infelizmente, a descompressão do dólar não consegue compensar essa alta significativa, porque as companhias aéreas elas estavam começando a respirar, depois da crise que elas viveram na pandemia. E agora, para elas, essa alta do combustível é como se houvesse outra pandemia. O fator é outro, Porque na pandemia, o fechamento praticamente do setor de serviços, o isolamento fez com que elas quase que não operassem, Agora, os passageiros podem subir pelo aumento do preço das passagens aéreas e houve um aumento considerável no custo de operação dessas companhias. As asiáticas, a Lufthansa na Europa, mas a maioria das asiáticas já estão abrindo o bico e operando assim, dizendo mesmo que estão operando em caráter de emergência. A Korean Air, a Cathay, o presidente, o CEO da Cathay, segundo a Reuters, ele deu uma entrevista dizendo que hoje o custo do combustível de aviação, do querosene de aviação, é o dobro do que era há 2 meses atrás. Então, nós podemos ter cancelamento de voos, aumento de passagens. Então, de novo, uma complicação na logística do setor aéreo em função de aumento de custos e as empresas passando por uma crise que ainda não é da gravidade de uma pandemia, mas que pode trazer sérios problemas justamente quando elas estavam conseguindo respirar e resolver a problemática, como diria o Dadá Maravilha aqui de Minas, elas estavam achando a solucionática para a problemática da pandemia. E vem o aumento no preço do combustível. Então, é um setor que já está sofrendo e já está aí com problemas à frente, Porque nós temos também, em paralelo, a possibilidade de uma rodada de alta de juros, um custo de capital mais caro, em função de uma inflação global que pode bater a porta do planeta. Então, é uma situação complicada e é o setor que já praticamente começou a abrir o bico. Rita, com as 3 principais empresas que operam aqui no Brasil, inclusive saindo recentemente de seus processos de recuperação judicial, seja aqui, seja o Chapter 11 lá nos Estados Unidos. E está falando sobre o cenário internacional, a gente acompanhou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltando a questionar a permanência dos Estados Unidos na OTAN. Ele, inclusive, sugeriu que a aliança é um tigre de papel por não apoiar as ações norte-americanas no Irã. Eu queria entender exatamente quais são os impactos dessas falas de Donald Trump e qual seria o impacto se, evidentemente, se tornasse de fato um fato a saída dos Estados Unidos da organização do Tratado do Atlântico Norte. Ô Vitor, o Trump ele está querendo formar novas bases da economia global, sob o ponto de vista geopolítico e sob o ponto de vista da organização, porque o que nós tivemos no pós-guerra foi um caminho para a globalização. E esse caminho para a globalização foi construído em cima de organismos multilaterais, onde a participação dos Estados Unidos era sempre a maior, Então, nós tivemos a Organização Mundial de Saúde, onde o Trump já chutou o balde, a Organização Mundial do Comércio, que está praticamente paralisada porque os Estados Unidos
não nomeiam representantes, o que impede que os julgamentos aconteçam, né? Então ele está questionando isso tudo em função do papel dos Estados Unidos enquanto financiador dessas organizações. É ele que aporta o maior recurso. O próprio FMI já foi questionado pelo Trump. Então, nós temos agora a OTAN. Vamos traçar aí uma linha do tempo. Em 2014, houve a anexação da Crimeia pela Rússia. E naquela época foi assinado um acordo de que os membros da OTAN se comprometeriam a ter um gasto em defesa de 2% do PIB. Os Estados Unidos já gastam em torno de 4%. E naquela época, os Estados Unidos eram responsáveis por cerca de 75% da participação relativa no orçamento da OTAN. Então, os Estados Unidos entravam com 75% da grana para defender, são 31 membros, para defender 30 membros. A sua maioria são economias e democracias europeias, mais o Reino Unido e o Canadá. Então, o Trump assumiu em 2017 e durante o primeiro mandato dele, de 17 a 21, ele começou a questionar, falou, vocês têm que cumprir o acordo de 2014 e aumentar a participação de vocês no orçamento da OTAN, com o intuito de diminuir a participação dos Estados Unidos, né, nessa defesa do bloco, né? E ele conseguiu reduzir um pouco, mas, por exemplo, em 2026, hoje, a participação americana ainda está em torno de 60%. Mas o que aconteceu? Em 22, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. Aí os europeus estão realmente começando a ficar com um certo receio do comportamento russo na Europa. E aí eles começaram realmente a aumentar a participação relativa deles. Mas o Trump é um negociador, mas ele continua sendo o maior, né, o responsável, os Estados Unidos, pelo maior aporte na organização. Aí ele começou a passar a fatura. Ele falou, não, antes da guerra aí no Oriente, ele estava falando na Groenlândia. Ele falou, não, então quero fazer um acordo aqui, o que eu vou levar na Groenlândia? E isso ele já estava negociando essa participação efetiva dos Estados Unidos na defesa da Europa. E agora tem o Estreito de Hormuz. Ele falou, gente, me ajuda, vem aqui, vão me ajudar. Ninguém quer entrar na guerra do Trump. E ele está passando a fatura. E com isso, ele vai reduzindo a participação dos Estados Unidos nesses organismos multilaterais, em que os Estados Unidos sempre foram, né, o maior, digamos assim, ou maior ou o banqueiro, aquele responsável pela maior parte dos recursos. E dessa forma ele vai redesenhando a geopolítica. Então nós estamos passando, sim, por uma remodelagem de tudo aquilo que foi construído em 1945 no pós-guerra. O mundo, depois de 2 de abril de 2025, com a posse do Trump no início do ano, em janeiro, e o tarifaço no dia 2 de abril e depois daí em diante, a gente viu, uma coisa atrás da outra. O Trump está redesenhando o mundo e as instituições, os organismos e a forma de fazer negócios nesse novo mundo. No mundo onde Trump quer que os Estados Unidos tenham protagonismo, mas que os Estados Unidos sejam recompensados pelo que ele faz pelo mundo. Esse é o pensamento de Trump. É um mundo novo, um mundo louco, e ainda bem que temos Rita Mundim para a gente repercutir esse mundo maluco. Muito obrigado, Rita. É sempre um prazer dividir tela com você. Valeu, Vitor. Até. Até mais.